Olá, pessoal. A partir de agora eu estou gravando e eu queria então dar início à nossa aula, dando continuidade à aula da semana passada sobre Pentateuco. Nós fizemos uma introdução a semana passada, né, falando sobre a importância do estudo do Antigo Testamento e quanto isso muitas vezes é esquecido por nós, inclusive dentro das nossas igrejas e pregações. Por muitas vezes nós temos visto muito mais pregações e estudos no texto do Novo Testamento e acaba o Pentateuco, os históricos, os livros poéticos e os livros proféticos sendo esquecidos um pouco. E por muitas vezes nós, por falta de interesse mesmo, acabamos não negligenciando o Antigo Testamento, que é base para o Novo Testamento, né? Sem o Antigo Testamento, a gente não teria todo esse arcabouço de conhecimento e entender que essa era a Bíblia, né? Essas eram as escrituras que os apóstolos tinham, essas eram as escrituras que Jesus tinha. Então, ao observar esses detalhes, nós precisamos olhar com um pouco mais de atenção e realmente estudar um pouco melhor o Pentateuco. Nós demos um pouco, falamos ainda um pouco sobre essa questão da introdução bíblica, incentivamos vocês à leitura de um livro acerca desse tema que é extremamente importante, pois ele fundamenta exatamente essa perspectiva bíblica do livro panorâmico, do estudo panorâmico das Escrituras do Antigo Testamento, certo? E a introdução bíblica vai falar exatamente como é que essa Bíblia chegou até nós. Ela vai trazer para a gente a ordem sistemática desses livros, quantos livros tem na Bíblia, como é que ela foi escrita, como foram os manuseios, qual a manuscritologia e tudo um pouco mais. Nós tratamos então desses pressupostos que realmente são a base, né? Deus se revelou de muitas formas, como diz Hebreus capítulo 1. Porém, houve um processo pelo qual essa revelação foi registrada, ou seja, escrita e preservada nas páginas das Escrituras Sagradas, e esse registro recebeu o nome de inspiração. E essa inspiração, ela precisa ser bem definida por nós, né? Eu participei por mais de 10 ou 15 anos, não sei agora mais ou menos, e uma das perguntas fundamentais que a gente fazia dentro da comissão teológica era essa, por exemplo, defina uma coisa bem simples, defina o que é inspiração. E essa era uma pergunta que geralmente alguns teólogos já formados não sabiam dizer com clareza, né? Então, a inspiração é esse processo que o Espírito Santo faz na vida dos autores para escrever os registros inspirados. Então, a inspiração precisa ser bem definida como essa influência divina sobre os escritores da Bíblia a fim de preservar de erros e para que esse registro, com toda a fidelidade e os eventos revelatórios se tornassem a palavra de Deus. Então, não confunda os autores como inspirados. Inspirados é o registro dos autores. Então, eles são como um canudo que recebem a influência do Espírito para exatamente escrever algo inspirado por Deus. Então, nossa Bíblia, ela é inspirada e o Antigo Testamento é inspirado pelo Senhor. E não confunda essa inspiração também como nós temos o nosso cotidiano hoje, essa ideia de inspiração, de ser algo bonito, belo. Não. Quando nós falamos teologicamente do processo de inspiração, nós estamos falando do ato ou da influência do Espírito Santo sobre os autores para escrever o registro das Escrituras. Fatores que contribuíram, então, para esse registro, né? Os principais fatos que contribuíram para esse registro foram especialmente alguns registros posteriores aos eventos na forma da tradição oral e a tradição escrita. Lembre-se, nós temos um período aqui da tradição oral que também sofre, não sofre, né? Ela vem também com um processo de inspiração também, mas não no registro, mas é uma preservação da história até que chegue ao primeiro escritor. E o primeiro escritor, que nós sabemos, nós vamos estar trabalhando mais sobre isso,
é exatamente o Moisés. Um fato curioso, por exemplo, alguém sabe me responder, é, sendo sabedores, que Moisés é o nosso primeiro escritor do texto bíblico, em que período especificamente esses registros foram escritos? Eles começam a ser escritos? Pode chutar. Seria uma data? Não entendi? Seria uma data? Sim, um período mais ou menos, não necessariamente uma data. Se eu não me engano, foi por volta de 1400 a.C. Certo, mas vamos pensar em alguns eventos históricos. O que é que estava acontecendo nesse período aí? A saída do povo do Egito. Exatamente. É nesse período ali, entre a saída do povo do Egito e esse movimento ali no deserto, que esses registros foram escritos, né? Então, Moisés ele vai relatar, primeiramente, nos seus 15 primeiros capítulos de Gênesis, a história dos patriarcas, depois ele começa a falar sobre a história exatamente dos de José, a saída do Egito e começa Êxodo e entra nesse período, certo? Então, nós temos esse processo. Antes de Moisés, tudo foi chegado dessa forma, de pai ensinando para filho, e isso Deus também preservou. Houve uma preservação nessa tradição oral, até que chegue a Moisés e Moisés consiga escrever, né? E então Moisés é inspirado por Deus e assim sucessivamente todos os outros autores. É possível que as traduções tenham colaborado, mas foi a inspiração divina que garantiu que esse registro, né, que fosse registrado por exclusiva a verdade divina. Quanto às traduções escritas, sabe-se que há muitos outros escritos, e é como já falamos para vocês, esses escritos, eles são auxiliares, são escritos que ajudaram. Não apenas Moisés sabia escrever, por exemplo, existiam outros que já estavam escrevendo, e existem livros que ajudaram também nesse processo de consulta, nesse processo de que foram feito. Então, há muitos livros que foram consultados para que esses livros tivessem a influência do Espírito e fossem escritos e tivessem nas nossas Bíblias. Contudo, esses escritos não são inspirados, são fontes de consulta que os próprios escritores puderam também se utilizar deles. E há escritos que foram, por exemplo, ah, há livros que foram escritos pelos próprios apóstolos que não se tornaram inspirados. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto. Apenas 2 foram influenciadas pelo Espírito, né? Nós podemos perceber claramente no texto de 1 Coríntios que ele tem um 1 Coríntios antes e 2 Coríntios, e 1 Coríntios seria o 2 Coríntios. E você tem também um texto, nós percebemos que antes de 2 Coríntios nós temos um texto que seria provavelmente 3 Coríntios, né? E a 2 Coríntios seria uma 4 Coríntios. Então, você tem o escrito a Laodiceia, são livros que foram escritos, mas que esses livros não se tornaram inspirados, mas que foram perdidos ao longo do tempo, mas que serviam também como a fonte histórica. Lembre-se, esses não são inspirados. Nós temos então a formação do cano, e aí relatos dos documentos datados até 130 a.C. apontam que antes mesmo da era cristã, os judeus já reconheciam vários livros como de origem divina e agrupados em Torá, Pentateuco e escritos. A formação do cano, né, tem sua ação peculiar, e nós temos, então, hoje, dentro da nossa perspectiva, das nossas Bíblias aqui, essa forma didática que foram colocadas pelos tradutores, né? A nossa tradição cristã evangélica, ela traz, então, esses 39 livros, 5 do Pentateuco, aí você vai ter os livros poéticos, os 12 dos livros históricos e os livros profetas maiores e os profetas menores. Então, essa linha de pensamento aqui, ela acaba, na verdade, muito mais atrapalhando um pouco a gente
dentro de uma linha histórica do que como didaticamente foi colocado, né? Para separar aquilo que é os cinco primeiros livros da Bíblia, os livros poéticos, os livros históricos, os livros profetas maiores e profetas menores. Eles não estão alocados dentro dessa perspectiva numa linha cronológica. É por isso que nós precisamos sempre estar atentos a perceber a linha cronológica dos textos, para que a gente possa também estar. Quando eu for falar, por exemplo, de Jeremias, saber que Jeremias está a cerca de mais de 100 anos de diferença de Isaías. Saber que, por exemplo, Jeremias é contemporâneo de Daniel e de Ezequiel. E saber que, por exemplo, Primeira Crônicas conta toda a história, a dos reis, e Segunda Crônica vai alcançar todo o período até Malaquias. Saber que Neemias, Esdras e Malaquias são contemporâneos. Então, essas informações eu só vou ter exatamente dentro de uma perspectiva quando eu olho para os relatos dentro de uma linha de continuidade histórica e não necessariamente na sequência bíblica que nós temos, ok? Isso aqui nós já vimos, né? É exatamente uma divisão básica que nós temos do livro dos Pentateucos, que vai ser exatamente o nosso foco de estudo durante esse período de módulo. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ah, Gênesis vai sempre estar narrando, então, essa perspectiva dos começos. O Êxodo vai trabalhar essa perspectiva da saída, do povo sendo resgatado. O Levítico vai trabalhar a questão do culto. Vai ser em Levítico que nós temos essa perspectiva de santidade, que também vai regularizar, trazer também algumas leis cerimoniais. Também temos Números que vai trabalhar esse recenseamento e também trabalhar essa peregrinação ao longo do povo, e Deuteronômio trabalhando exatamente essa repetição da lei, e por muitos trazido como segunda lei, que é exatamente trazida novamente por Moisés para a glória de Deus. É aquilo que eu falei, ainda agora, trazer essa linha histórica aqui, ah, sabendo que dentro de uma perspectiva de temporal, a gente tem então aqui na linha essa linha de cima para baixo, certo? Vou ver se eu faço um risco aqui. Exatamente. O tempo aqui está para baixo, certo? Não está ah, na horizontal. Então você tem os primeiros aqui que são Gênesis e um dos primeiros livros também mais antigos é Jó, então eles teriam ali, porque Jó possivelmente, a gente vai ver isso nos livros poéticos, conta da história dos patriarcas, né? Possivelmente antes ali de Abraão. Então você tem ali Jó, Gênesis, aí você tem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então nós temos esses cinco, que é o que nós estaremos trabalhando. Então você vai ter, a partir de Josué, que entre os livros históricos, a gente vai entrar aqui, por exemplo, no livro de Crônicas, que aí você tem aqui em Salmos, eu tenho alguns salmos que estão aqui nesse período também, que é o período do Pentateuco, né, que é o período de Moisés. Moisés escreveu alguns salmos também. Então você vai ter aqui, ó, Primeira e Segunda Crônicas, contando então essa história praticamente até a Babilônia, né? E aí você tem o retorno, aqui você tem um retorno do povo para a sua terra. E é contado, então, por Esdras, Neemias e Malaquias. Zacarias também entra nessa história aqui. Então, você tem isso aqui é bom para que você possa ter essa localização temporal. Onde é que eu estou, de quem eu estou falando e em que período eu estou falando. Eu estou falando no período do Pentateuco, eu estou falando no período do Êxodo, eu estou falando no período de juízes, né? E quanto tempo isso dura é importante, por exemplo, a, nós, nós temos aqui em números quantos anos esse povo andou na terra. Vamos lá, essa é a informação já do Pentateuco. Quantos anos o povo andou no deserto?
40 anos. Muito bem, cerca de 40 anos. Quantos anos Josué levou para conquistar a terra? Alguém sabe? Cerca de 27 anos. Juízes. Quantos anos Juízes ele remonta? Qual o período de Juízes? 400 anos. Estão fazendo pesquisa no YouTube aí, né? O pastor foi muito bom em falar isso várias vezes. 400 anos. E aqui você A vai. segunda opção. Isso aqui você vai perceber. E isso aqui, temporal, é extremamente importante. Aí você entra no período de Samuel. E aí Samuel inaugura o reino. O reino, com seus três primeiros reis, dura 120 anos, certo? 120 anos. E aí entra no período de reino dividido, ó. Reino dividido. Judá e Israel. Reino do Sul e Reino do Norte. Norte, Sul. E esse período aqui é quanto tempo? Isso tudo aqui é extremamente importante. Aí aqui eles entram na Babilônia. Andaram na Babilônia por cerca de 80 anos. Quanto tempo esse povo levou para voltar? Então, essas informações, que parecem ser não tão importantes, mas esses são extremamente importantes para que a gente possa ter essa percepção temporal e dar maiores informações, detalhes naquilo que nós estamos transmitindo. Lembre-se, todos vocês estão estudando a Bíblia não só para vocês. Vocês estão estudando a Bíblia para transmitir essas informações para outras pessoas. Lembre-se, o nosso chamado é fazer discípulos. E nessa proporção de fazer discípulos, nós estaremos pregando, ensinando na escola bíblica, conversando em pequenos grupos. E tudo aquilo que você está se preparando para ser pastor ou não, pregador ou não, mas você precisa desse arcabouço de conhecimento para que você possa estar dando as melhores informações e levando as pessoas a compreenderem a linha bíblica e entender o que é que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Tranquilos? Vamos continuar? Deixa eu só apagar isso aqui. Só um instante. Alguma dúvida até agora? Vamos lá, vamos entrar mesmo no Pentateuco. Não, né, dentro dessa ideia, o termo Pentateuco diz respeito, então, aos primeiros cinco livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, cuja a autoria é dada, né, e questionada por alguns, mas afirmada principalmente pela própria Bíblia, a Moisés. Uma curiosidade, essa palavra, né, Pentateuco, ela não está na Bíblia. Ela foi usada por algumas pessoas posterior, e isso ratifica, porque esse livro, na verdade, é um livro só, que trata de cinco conteúdos: o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E as palavras, elas sempre vêm exatamente com as primeiras palavras da Bíblia, né? Esses primeiros capítulos, as primeiras palavras do início de cada livro, dá mais ou menos a ideia do que é a sua perspectiva do título do livro. Então, a palavra significa literalmente cinco volumes, de um volume só, né? E ele é registrado pela primeira vez, então, por Orígenes, no seu comentário do Pentateuco, né, contra Marcion.
E Gênesis e Deuteronômio é um relato contínuo de Moisés a respeito da criação até a vida de Moisés. Na verdade, o relato vai até a entrada, né, com a morte de Moisés, o Pentateuco se fecha, né? E eles entram, vão até a beirinha, né? Moisés vê a terra prometida, mas não entra. E aí Josué inicia um novo livro, nos contando a história da entrada do povo. Apesar do Pentateuco, em sua forma corrente, ser uma boa obra unificada, no entanto, ela consiste de uma variedade de tipos de gêneros literários. A saber como interpretar vários gêneros, isso nos dará exatamente uma interpretação mais exata de vários textos. É claro que a gente não vai estudar aqui a hermenêutica, mas vocês estarão estudando hermenêutica e vocês vão ter mais ferramentas, eu gosto de chamar assim, né, ferramentas ao longo do curso para se aprofundar naquilo que você vai estar gostando. Então, dessa perspectiva, eu preciso já falar para vocês que dentro do Pentateuco nós temos alguns gêneros, algumas formas de se escrever, como lei, narrativas, poesias. E eu sempre digo, cada uma tem uma forma de interpretar o texto, né? Eu gosto sempre de citar um exemplo, o exemplo de uma poesia, por exemplo, a poesia tão conhecida do Salmo capítulo 1, né? Salmos não tem capítulo, pessoal. Salmos 1, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender, primeiro, estou falando de uma poesia hebraica. Segundo, a, eu preciso entender o que o texto está querendo passar e não na métrica, não no ritmo do texto. Segundo, esse texto ele é formado em forma de degraus, tanto um degrau descendo quanto um degrau subindo para dar ênfase àquilo que ele quer dar. Por exemplo, ele está falando sobre o bem-aventurado. Então, ele usa uma negativa para dizer que o que não é o bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que não. Aí ele desce um degrau. Não se atenta, não dá ouvidos ao conselho dos ímpios. Depois ele vai dizer: não se atenta ao conselho dos pecadores. E aí, por fim, ele se senta. Aí ele se senta na roda dos escarnecedores. O se sentar agora aqui é uma consequência dos outros atos, que traz então a ideia de se tornar igual. Então, esse texto precisa ser lido e interpretado dentro do contexto da hermenêutica correta que precisa ser passada. Dentro dessa mesma forma, ele começa a dizer que o bem-aventurado é aquele que lê a palavra de Deus, que está plantado junto à corrente de águas e que no devido tempo dá o seu fruto. E aí você começa a aplicar esses textos corretamente. Então, nós estaremos dando ênfase aqui muito mais na lei, e que por muitas vezes essa perspectiva da lei é mal compreendida, né? Pois a lei é um dos gêneros mais importantes encontrados no Pentateuco, mas também é um dos sinais mais mal entendidos. Muito frequentemente, os leitores do Pentateuco abordam a lei como um conceito de finalidade, que é exatamente isso que nós temos nos nossos dias, esse conceito de finalidade, de cumprir e ser penalizado, né? Então, quando eu olho para o texto bíblico e percebo essa percepção, eu tenho essa percepção, eu acabo então não tendo a real clareza do sentido da palavra lei que traz na cosmovisão. Lembre, vocês vão ouvir muito essa palavra. Cosmovisão é a visão do mundo de quem está escrevendo. Qual é a nossa cosmovisão sobre lei hoje? Então, a nossa cosmovisão de lei hoje é essa lei jurídica que nós temos, eu ia dizer, no Brasil, né, que está tão perturbada nos nossos dias. Vamos nem falar nisso, porque senão muda o assunto. Mas a cosmovisão de lei da época de Moisés é um sentido diferenciado. Eu preciso que vocês entendam isso. Então, quando eu trago essa perspectiva, é para que a gente possa olhar para esse fundamento lei de uma forma diferenciada. Então, os leitores do Pentateuco abordam a lei com conceitos e finalidade, função
e natureza da lei que reflete a cosmovisão de hoje, contemporânea, e não a cosmovisão antiga pelo autor, a original. Então, a interpretação apropriada de qualquer texto deve começar com o entendimento do texto como foi intencionado pelo autor original. No caso, os textos legais ou que tratam sobre lei no Pentateuco, isso significa necessariamente entender como o autor original e sua audiência compreendiam essa ideia. Então, a palavra hebraica, geralmente traduzida por lei, ela traz uma conotação diferente, muito mais ampla do que a palavra portuguesa para lei. Então, considera-se que a palavra lei normalmente é associada a ações da legislatura e traz em mente ideias de crime, penalidade, tributos, litígios, e a palavra hebraica, ela é bem mais traduzida como uma instrução ou um ensino, com uma finalidade. É uma instrução teológica, é um ensino centrado nas coisas de Deus, que faz com que esse povo agora tivesse como objetivo viver uma vida justa. E eu preciso ler isso dentro do contexto de que Moisés estava escrevendo. Lembre-se, esse Moisés está escrevendo para quem? Para quem é que Moisés está escrevendo? Pensando no Pentateuco todo. Para quem Moisés está escrevendo? Os hebreus, né? Certo, mas quem é esse povo? O que que esse povo está acontecendo na vida deles? Eles estão sem diretrizes, porque eles saíram lá do Egito Muito bem. com a cultura do povo lá do Egito, os ensinos que tinham, e saíram sem nenhuma norma, sem nenhum ensino, sem nenhuma instrução Então de como eles se poderiam tornar nação. vamos então entrar no contexto deles. Vamos lá. Me deem uma ajuda aí. Vamos pensar numa linha cronológica do tempo aí. Pensem na criação de todas as coisas. Capítulo 1 de Gênesis, correto? O que é que acontece no capítulo 2? A criação. Capítulo 3. Vamos lá, você lê a Bíblia, pessoal. Chutando aí, só que vocês sabem. A queda, muito bem, Maria Helena. E aí, com a queda, nós temos então essa separação entre Deus e o homem, e aí começa então ali já ter essa perspectiva ali de um proto-evangelho, de uma mensagem para o evangelho, lá em Gênesis capítulo 3 versículo 15. E o que é que acontece depois disso aí? Deus inicia então um novo pacto, uma relação com Noé, e aí vem o dilúvio. E aí esse dilúvio mata muita gente, inicia-se novamente com a família de Noé. E aí Deus começa uma nova aliança com quem? 21, 2 com Abraão. Com Abraão. Muito bem. Aí com Abraão, Deus escolhe um homem, uma família, e essa família se torna um povo. Lembre-se dessa sequência. A promessa da redenção, essa aliança da redenção, ela se inicia com exatamente Abraão. E aí Deus escolhe um homem, a sua família e essa família se torna um grande povo. Esse povo, com um dos seus descendentes, que é chamado de José, entra na terra do Egito e José convida eles a entrarem na terra do Egito, porque Deus conduziu José a fazer com que eles tivessem a... Pessoal, preste atenção só nos áudios de vocês aí, por favor. E aí essa perspectiva faz com que José convide o povo e entre na terra do Egito. Até então, você não tem registro nenhum escrito, apenas a tradição oral. E aí Moisés agora vai escrever para um grupo que se multiplica na terra do Egito. Você sabe quantas pessoas saem da terra do Egito? Um chute aí.
Em média 3 milhões, né? É quase 3 milhões de pessoas. Então pensa aí, vamos pensar em João Pessoa aí. João Pessoa, juntando aí João Pessoa, nós temos Cabedelo, essa grande João Pessoa, Bahia, aí tudo, nós temos ali quase 1 milhão de pessoas. João Pessoa está chegando a quase 1 milhão de pessoas. Então bota aí 3 João Pessoas saindo da terra do Egito. É gente ou não é? É muita gente. E aí, Moisés agora é instruído pelo Senhor a escrever para exatamente fazer com que esse povo conheça as suas raízes, conheça quem criou Deus, conheça quem. Pode falar, Helena, Maria Helena. Eu tenho uma dúvida, que ele mais ou menos por aí. Professor, porque quando chegamos no capítulo 48, 49, quando vai falar sobre Jacó, abençoando seus filhos, assim como quando começa a falar das cronologias, às vezes chama Jacó de Israel e às vezes chama ele de Jacó. No mesmo texto. Chama Jacó de Israel, Israel de Jacó. Assim, no mesmo versículo. Gênesis. Por exemplo, no Gênesis 48, versículo 2. Então anunciaram a Jacó, seu filho José veio ver. Israel reuniu suas forças e as sentou na cama. Então disse Jacó a José: por que que ficar alternando entre duas velocidades que tem que procurar em Então, segura um pouco essa pergunta que já já eu te respondo, tá bom? Aí eu vou dar uma olhadinha aqui no tá texto para certo? te dizer com mais clareza, tá certo? Segura essa pergunta aí. Não esquece dela, não, tá bom? Então, voltando aqui para a linha do pensamento, você tem Moisés escrevendo para esse povo que está saindo da terra do Egito. Então, esse texto, ele é apologético, esse texto é instrutivo, esse texto vai dizer aquilo que traz para eles quem criou todas as coisas, porque eles estão influenciados durante quase 400 anos vivendo na terra do Egito sobre a cultura, sobre a religiosidade do Egito. Então, Moisés está discipulando esse povo por meio dos escritos, e esse texto precisa ser lido dentro desse contexto para que a gente possa entender que Moisés está falando para um povo que vai estar recebendo esse texto e levando esse texto à risca de um Deus que ah, criou todas as coisas, que se relaciona com eles agora, que fez o mar se abrir para eles, que fez as pragas, que falou com eles no monte. Esse Deus que está vivo, esse Deus que está operando, que está formando esse grande povo em um povo de Deus. Mas esse povo precisa ser liberto da idolatria que foi influenciado durante vários anos, várias décadas, né? Há centenas de anos ali no Egito, e eles precisam ser libertos desse processo de idolatria que eles estavam influenciando, ao ponto que você entra no recenseamento, por exemplo, porque números precisa fazer um recenseamento. E aí você vê quantos recenseamentos no livro de números. Você vê dois, nos primeiros capítulos e nos finais. Por quê? Porque há apenas duas pessoas. Preste bem atenção nessa informação. Apenas duas pessoas que saem do Egito entram na Terra Prometida. Onde é que esse povo morre? Morre no deserto. Aquelas pessoas que saíram do Egito morrem no deserto e uma nova geração, mais ou menos a mesma quantidade, nasce no deserto e entra na terra do Egito. E é por isso que a lei precisa ser repetida. É por isso que a lei precisa ser repetida. É por isso que Deuteronômio é esses discursos de repetição da lei em Deuteronômio, porque antes de entrar na Terra Prometida, Moisés repete a lei para esse povo que nasce no Egito.
para trazer essa lei, essa instrução e levar eles a entenderem que eles, como filhos de Deus, estão vivendo para a glória de Deus e como povo do Senhor ali com propósito. Então, a Tanakh, nós temos então essa perspectiva, a Torá, o Neviim e o Ketubim. Exatamente essa é uma perspectiva judaica do Antigo Testamento. E nós temos, esse vai ser o texto que nós vamos trazer para vocês. Lembre de palavras que lembrem o Gênesis, né? E essas palavras sempre vão trazer para nós um significado. A criação, a redenção, a santidade, a peregrinação e o recordar da lei vai nos ajudar a contar a história do Pentateuco, em nome de Jesus. Então, o objetivo pelos quais o Pentateuco foi escrito. Então, primeiro, o Pentateuco foi escrito para declarar à humanidade a origem de todas as coisas, do universo, do homem, das nações, e que origem todas as coisas tiveram início em Deus. Isso é aquilo que nós chamamos de cosmogonia. Lembre-se, Moisés está escrevendo para um povo que está saindo da terra do Egito e que tem uma cosmogonia conhecida, que é exatamente a ideia do próprio Egito de que a formação do mundo e das coisas vieram por meio deles. Então, isso é algo que precisa ser entendido, pois por isso o texto de Pentateuco também ela vem como um artigo de apologética, de defesa da fé, pois agora Deus está usando o escrito para dizer, opa, quem criou todas as coisas foi Deus. Então, através do Pentateuco, o povo está conhecendo a origem de todas as coisas, a origem da humanidade e como as coisas se encontram nesse caos e por causa do pecado. Então, o Pentateuco foi escrito para prover a história nacional de Israel e para os próprios judeus e para o mundo. A história nacional de Israel seria importante para os israelitas no deserto, para que depois de se instalarem em Canaã, e seriam de grande importância também para os demais povos da terra, como é até o dia de hoje. O Pentateuco foi escrito para ser um manual de instrução da nação de Israel, provendo os alicerces morais, concretos e religiosos. Então, o Pentateuco vai trazer essa lei, vai trazer essas diretrizes, como esse sistema vai fazer com que eles possam, vocês vão adorar ao Senhor assim, vocês vão viver para a glória dele, vocês vão viver assim, e trazer todos os aspectos religiosos, coisa que as outras culturas não tinham com tanta clareza. A Torá foi dada ao povo de Israel depois de eles terem sido libertos, né, do Egito. Realmente, no encontro inicial entre Yahvé e Moisés, Deus diz, ali no encontro em Êxodo 3, diz assim: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferrezeus, dos jebuseus, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimidos. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Oi, Maria Helena, pode ler, pode falar. É outra dúvida. Professor, quando Deus falou assim com Moisés, né, que é o Deus do teu pai, ele conhecia a história oral, porque ele foi criado no Egito, né? Então ele conhecia os patriarcas
É a primeira dúvida. E a outra dúvida que eu tenho é: o sogro dele era sacerdote de Deus ou era Sim, sacerdote de outros deuses? não, sim, um sacerdote de Deus. E, e sim, ele conhecia, né? Moisés, ele tinha conhecimento por meio da tradição oral, né? Da, dos patriarcas, dos seus pais e tudo que... Moisés é um daqueles que estavam ali permanecendo fiéis junto a... Não é à toa que ele toma todas essas decisões de sair do Egito, de voltar, né? Porque ele foi totalmente influenciado pelo Evangelho, né? E pelo que ele conhecia de Deus na sua época. A base da tradição judaica e o fundamento de sua religião está no Pentateuco, pois até os samaritanos, grupo dissidente dos judeus, conservem o Pentateuco como sua regra de fé. O Pentateuco foi escrito para apresentar um mundo, aqui a ideia de cosmovisão, o mundo de Israel. O Pentateuco foi escrito não apenas para mostrar a sequência histórica da humanidade desde Adão, mas também para manifestar, através do povo de Israel, um relato do reinado teocrático, o qual culminaria na redenção de Cristo para os pecadores e o seu reinado davídico. Está errado aqui, dravídico, mas é davídico. Então, preste atenção com a importância do Pentateuco, que dá esse pontapé inicial, contando a história, a criação de todas as coisas, o pecado, a formação de um povo, o início desse pacto da redenção, que vai culminar na entrega da lei, vai culminar no reino davídico e vai apontar para exatamente o que nós conhecemos como Cristo e a Igreja. O Pentateuco abrange um período de tempo que se estende desde a criação até a chegada do povo de Israel aos limites de Canaã. Então, nós temos esse parâmetro aí. O Pentateuco vai desde a criação, Moisés ali no Egito, contando a história dos patriarcas, contando a história da criação, da queda ali dos patriarcas, até exatamente a entrada do povo, o povo chegando nos limites da entrada de Canaã. Moisés, ele não tem o privilégio de entrar na terra, apenas de ver essa terra. Então, a história primitiva, com um contexto mais amplo, histórico, você vai do capítulo 1 ao capítulo 11. A história dos patriarcas, você tem ali do Gênesis 12 a 50. E você tem a opressão de Israel e os preparativos para o Êxodo, do Êxodo 1 ao 9. E então, a chegada no Sinai, do capítulo 10 de Êxodo ao 19. E o Decálogo. E aí você tem todo a trajetória. O tabernáculo, em Êxodo 25, a violação idolátrica do pacto, em Êxodo 32, 34, o acréscimo de leis do tabernáculo, a lei de oferendas, iniciando então Levíticos, a consagração dos sacerdotes, Levítico 8, 10, as leis de purificação, Levítico 11, 15, o dia da expiação, Levítico 16, as leis acerca da moralidade e pureza, Levítico 17, 26, o votos e dízimos, Levítico 27, e aí você entra em números. Você tem os censos e as leis, as viagens desde Sinai até Cades Barnea, números 10 a 20, a peregrinação até Moabe, números 21 a 36, o primeiro discurso, já entrando em Deuteronômio. Segundo discurso, Deuteronômio 5:11. Correção dos estatutos e direitos, Deuteronômio 12, 26. A maldições e bênçãos, Deuteronômio 27, 30. A ascensão de Josué e a morte de Moisés, até Deuteronômio 31 e 34. Então, até aqui, nós temos, então, uma linha histórica do Pentateuco e que conta exatamente essa ideia que vai da criação de todas as coisas até o limite da entrada de Israel, a entrada de Canaã. Falando um pouco sobre a autoria do Pentateuco. Há evidências bíblicas suficientes para crermos que Moisés foi o autor humano do Pentateuco. Isso não quer dizer que Moisés tenha escrito
cada palavra como temos hoje, mas que é seu autor fundamental e real. É possível que Moisés tenha se utilizado de fontes anteriores e que revisões posteriores tenham ocorrido debaixo da inspiração do Espírito Santo, atualizando informações geográficas e históricas para facilitar a sua leitura e entendimento. Pode falar, Jones. Eu queria saber se o senhor tem conhecimento de um grupo de teólogos progressistas que eles combatem a autoria de Moisés e eles falam que o Pentateuco foi escrito no exílio da Babilônia. Se o É, senhor tem esse conhecimento e o que eles usam como base para essa teoria? existe um grupo que a gente chama de teólogos liberais. O que é que os liberais eles acreditam, né? Eles até acreditam em Deus, até acreditam em algumas perspectivas bíblicas, mas eles usam aquilo que a manuscritologia e a hermenêutica e vão usar alguns argumentos para contrapor o que o próprio texto bíblico deixa claro para nós. Então, eles usam algumas evidências que eles têm para dizer que alguns textos não foram escritos por isso. Por exemplo, citando Moisés, eles não acreditam que foi Moisés o autor do texto bíblico, que o Pentateuco é um retalho de coisas e que ele foi escrito bem posterior, no período da Babilônia, com esse retalho, essa construção de coisas que traz a ideia. Só que isso acaba ficando sem fundamentação bíblica, né? E uma das regras hermenêuticas que nós temos é exatamente que a Bíblia explica a Bíblia. Então nós vamos ter vários textos, tanto dentro do Pentateuco como no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, tratando Moisés como autor desse texto bíblico, e que entra em contrassenso exatamente a afirmação desses teólogos liberais. E cada um fala o que quer e crê no que quer, né? Então, temos, sim, pessoas que desacreditam. Eu tenho dificuldade de ouvir também, apesar de ler um pouquinho o que eles leem, o que eles escrevem, eu tenho dificuldade de acreditar no que eles acreditam, ok? Então, há evidências sobre a autoria. Você tem evidências no próprio Pentateuco, e aí tem vários textos, depois vocês podem estar, eu vou estar disponibilizando esse PDF para vocês, certo? Vocês podem estar pesquisando e lendo esses textos e que falam exatamente a perspectiva de que tanto no Pentateuco quanto no texto do Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento você tem exatamente a autoria de Moisés. Vamos ler só esse Êxodo 17, Êxodo 17, 14, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória. Então, aqui você tem debaixo de Ameleque e debaixo do céu. Então, você tem aqui claramente uma ordem do próprio Deus dizendo a Moisés escrever esse texto. E aí você tem diversos textos que falam exatamente sobre isso, tanto no Novo quanto no Velho, que tratam exatamente Moisés como autor do Pentateuco. Moisés tinha condições de escrever? Né? Essa é uma pergunta interessante para nós. Moisés tinha condições de escrever o Pentateuco? Deus deu condições de escrever? Eu poderia fazer essa pergunta a partir do Novo Testamento. Por exemplo, o apóstolo Paulo tinha condições de escrever os livros que ele escreveram? Sim ou não? Pelo que vocês conhecem, já estudaram do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha condições, sim ou não, de escrever os livros que ele escreveu? Tinha condições, sim, eu Conhecimento, sem acredito que dúvida. sim. Foi um de cada vez. Eu tenho convicção, assim, que ele poderia sim, né? Pelo grau de instrução que ele tinha nele, né? Muito bem, Andor. Então, se você conhece um pouquinho da história do apóstolo Paulo, você vai dizer, ele cresceu,
ele estudou aos pés de Gamaliel, era um cabo estudioso, era um cabo que tinha condições e tal, assim, assim, assado. E Pedro, tinha condições? Aí é uma curiosidade interessante, né? Porque, porque Pedro, ele é praticamente um analfabeto. E ele escreve duas cartas que até hoje muitos teólogos têm dificuldade de interpretar. Então, isso nos traz a ideia de que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, mas ele também nos capacita. Ele capacitou Moisés, ele capacitou ao apóstolo Paulo, como também capacitou o próprio Pedro para fazer e escrever aquilo que eles escreveram, né? A Noah Arruda, né? Eu não sei se é esse nome mesmo. O fato de Moisés ter crescido no palácio não faria ele letrado o suficiente para ter escrita? Sim, com certeza. Essa é uma das coisas que Deus fez com Moisés para exatamente ele ter condições de escrever. Nessa época aqui, a escrita era algo estritamente complicado, né? Era todo mundo que tinha essa perspectiva. Então, foi que Deus proporcionou para Moisés. Ele possuía cultura suficiente, pois era um erudito. Ele conhecia a história de Israel para documentá-la. Ele, como hebreu, conhecia bem o hebraico e a língua usada no Pentateuco. Ele, apesar de hebreu, conhecia bem o Egito e a Arábia, estando bastante familiarizado com seus costumes e instruções para narrá-los no Pentateuco, e sabe-se que a instrução egípcia era vetada aos estrangeiros, apenas aos sacerdotes e membros da família real, como Moisés podia adquiri-la. Então Deus colocou ele ali para que ele pudesse exatamente estar sendo instruído pelo Senhor, instruído na cultura, instruído na capacidade e poder, então, usar essa capacitação para escrever o Pentateuco. Ele documentou as paradas de Israel desde a saída do Egito até Moabe, na caminhada pelo deserto. Ele usando uma amanuense, que isso é uma pessoa que escreve, detalhou o número de fontes e palmeiras, e a aparência e o paladar do maná, como somente uma testemunha ocular poderia narrar. Ele teve tempo, 40 anos foi a duração do Êxodo. Então, nós temos aí todas as características, todas as condições, inclusive o tempo para escrever o Pentateuco. Então, sim, ele teve. Panorama do Antigo do Pentateuco, classificação dos nomes dos livros em português e em hebraico. Então, nós temos a lei, né, que é a Torá, que significa instrução, e as primeiras palavras em hebraico, isso aqui é uma coisa interessante que vocês vão estar vendo isso depois com mais detalhes. Cada palavra inicia os textos, os primeiros textos de Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Vai trazer, então, esse significado para o texto. Então, em Gênesis, Bereshit, que é a ideia de no princípio. Em Êxodo, ele vai dizer: estes são os nomes. Então, um judeu vai conhecer o livro de Êxodo como esse nome: estes são os nomes. Levítico vai dizer: e ele chamou números no deserto. E Deuteronômio, estas são as palavras. Então, isso traz um significado nas palavras em hebraico, que também no judeu, eles também conhecem essas palavras. No judaísmo, eles conheciam esse texto também por esses significados, e que traz um significado também para os nomes que nós temos hoje. Uma unidade do Pentateuco, unidade histórica. Na história do povo de Israel, quando lemos no Pentateuco a história de Israel, por exemplo, parece que estamos lendo um só livro com 5 capítulos, tal sua unidade histórica. Poderíamos resumir a história de Israel no Pentateuco da seguinte forma: Deus é o criador de toda a raça humana e dele formou-se
um povo. Deus escolheu Abraão e seus descendentes e lhes prometeu a terra de Canaã. Israel foi para o Egito e caiu na escravidão, da qual o Senhor os livrou. Deus conduziu Israel a Canaã, conforme os prometeu. E aqui você teria um resumo histórico desse povo ali. Os mais variados temas narram as páginas do Pentateuco. E poderíamos destacar, em Gênesis, a origem do universo e a aliança com Israel. Em Êxodo, a escravidão e a libertação de Israel. Em Levítico, a santificação do povo de Israel. Em Número, a recontagem do povo. E em Deuteronômio, essa renovação da aliança com Israel. Então, nós temos aqui a, uma, um cronograma, uma ideia de termos palavras-chave e fatos específicos. Nós precisamos ler, por exemplo, Gênesis. Qual a ideia-chave do texto de Gênesis? Começos. A ideia-chave do livro de Êxodo, redenção. A ideia-chave do livro de Levítico, o culto. A ideia-chave do livro de Números, peregrinação. E a ideia-chave de Deuteronômio, uma aliança ou uma renovação da aliança. Então, a nação, como é que a nação estava? A nação, em Gênesis, estava o pai da nação é escolhido, é formado por Abraão. Em Êxodo, ela foi liberta. Em Números, ela foi em Levítico, ela foi separada, santificada. Em, em Números, ela estava sendo dirigida, andando pelo povo, andando pelo deserto, e até chegar na ideia de Deuteronômio, que ela estava sendo preparada para entrar. O povo, aqui em Gênesis, ele estava nascendo, estava sendo preparado. Em Êxodo, estava sendo redimido. Em Levítico, estava sendo instruído. Em Números, estava sendo provado no deserto. E em Deuteronômio, estava sendo reensinado novamente a instrução sendo dada a eles. E o caráter de Deus nos livros de Gênesis, nós temos o poderoso, soberano. Em Êxodo, o misericordioso, aquele que salva. Em Levítico, o santo. Em Números, o justo. Em Deuteronômio, o amoroso Senhor. E aqui você tem toda essa perspectiva. O tempo, a criação é até 1805 a.C. E aqui você tem a Êxodo até 1444, né, cerca de 430 anos depois ali dessa ideia da criação, até o início em 444, 1400, mais ou menos até 1405, você tem então ali a criação, ou a escrita de Deuteronômio, cerca de 40 anos depois. Esse é um cronogramazinho legal que nos traz essa compreensão de algumas coisas interessantes. Até aqui, eu queria que vocês pudessem compartilhar comigo a, o que tem ficado acerca do Pentateuco e da importância do estudo do Antigo Testamento. São informações extremamente pertinentes, né? E o senhor falou uma coisa, dentre tantas coisas interessantes, o senhor falou algo que ficou para mim, que é a gente precisa estudar independente do que nós iremos, de que maneira nós iremos executar. Se for para pregar, se for para ensinar, porque o Pentateuco ele é a base do restante de toda a Bíblia. E se o Pentateuco ele não for bem absolvido, bem entendido, talvez a nossa aplicação para o restante da Bíblia não seja de maneira correta do que o próprio Pentateuco quer passar para a gente. Correto. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. É na dinâmica e Eu na fala de vocês. achei bem interessante, especialmente quando a gente consegue refletir sobre o propósito e o objetivo de cada livro, porque às vezes quando a gente vê de forma
sem uma reflexão mais aprofundada, a gente até acha os conteúdos repetidos, né? Sem fazer essa reflexão entre, por exemplo, Deuteronômio e Números, que às vezes algumas coisas se repetem, né? A gente fica sem essa reflexão do propósito, a gente fica Por quê? Por que sem essa repetir, né? compreensão. Por que essa E aí essa repetição? questão da história, né? Entendendo o que é antes e depois da peregrinação, né? Para relembrar essas questões para as pessoas que estão entrando na Terra. É muito interessante assim, ter essa visão. Uma outra coisa que eu achei super interessante foi a preservação, né, dessa narrativa oral Hum, de muitos anos, né, para hum. até que Moisés pudesse escrevê-la, né? E Então lembre-se, isso não é e um assim telefone sem fio, viu? interessante também, eu fico sempre achando assim interessante essa questão como as pessoas mantiveram as práticas de culto a Deus, mesmo sem as leis cerimoniais, né? Como o senhor falou do sogro de Moisés, que era sacerdote de Deus, sem Melquisedeque também. Então, como Deus vai preservando, né, os seus adoradores ao longo da história, mesmo antes de tudo ser escrito, né? Então, muito interessante. Essa perspectiva, só falando um pouco dos sacerdotes, lembre-se, os sacerdotes, como nós conhecemos mesmo, ele é instruído, ele nasce a partir de Moisés ali, com Arão, a gente vai estudar isso no Êxodo um pouco melhor. Mas na questão patriarcal, nós temos essa ideia de sacerdote, principalmente sobre todos os pais, todos os homens da casa. Num sistema patriarcal, aquele patriarca, ele tinha um sentido de sacerdote. Então, é desse sentido, por exemplo, que muitos querem trazer para os dias de hoje, né? Ah, o homem é o sacerdote do lar, trazendo um pouco sobre essa ideia do patriarca. Mas lembre-se, a partir de Moisés, nós temos um sentido mais claro para o que é sacerdote. Sacerdote é um mediador. Ele era aquele homem que fazia a mediação entre Deus e o povo. Então, hoje, dentro do sentido teológico de ser sacerdote, o homem não é o sacerdote do lar, porque senão Jesus não é o nosso mediador. O homem vai ser o líder da casa, vai ser aquela pessoa que tem a responsabilidade, sim, que aparentemente parece ser a ideia de um sacerdote, mas lembre-se, teologicamente não é a palavra mais correta para se usar hoje para a liderança masculina no lar, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. E toda a igreja hoje, todos os discípulos de Jesus são sacerdotes, porque o sacerdote é aquele que tem acesso a Deus. Então, hoje todos nós temos acesso a Deus, tá bom? Então, só para dar essa clareza aí para você, Maria Helena. Tranquilos? Professor, só um minutinho. Pode Essa falar. questão do sacerdote aí, você agora acabou de bugar, acho que boa parte da população cristã, digamos assim. Acho que é uma informação que nem todo mundo está preparado para saber, né? Hum, mas é uma coisa que, por muitas vezes, a gente acaba usando essa palavra com tanta facilidade, né? Ah, não, o homem é o sacerdote do lar, o homem é o sacerdote do lar. E é até bonito se dizer isso, né? Mas dentro do significado teológico do texto, o que é que o sacerdote fazia? O sacerdote é aquele que se aproximava de Deus para se aproximar do povo. E levava o povo a se aproximar de Deus. Mas quem era a ponte? Quem era o mediador? Era o sacerdote. Então, quando Jesus ele se torna nosso sumo sacerdote, o texto deixa claro que ele rasga o véu, deixando então todos os discípulos de Jesus tendo acesso a Deus. Hoje eu tenho acesso. Eu não preciso do meu pai, eu não preciso do pastor, nem o pastor é sacerdote. Eu não preciso do pastor para ter acesso a Deus. Então, hoje eu tenho acesso direto a Deus. Agora, isso não destrói a ideia da igreja, isso não destrói a ideia do que o Senhor deixou para nós, não. O que significa que nós temos um sumo sacerdote no significado que tinha antes.
que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e todos nós temos agora acesso a Ele, a partir de Deus por meio de Jesus, que é a nossa ponte. E se eu digo, os homens são os sacerdotes do lar, então meu filho só tem acesso a Deus se for por mim. E que a Bíblia não deixa isso mais claro. Agora, eu tenho que ter cuidado ao usar essa palavra sacerdote, o homem sendo sacerdote. Eu particularmente não uso. Ele é o líder, ele é, ele é o responsável, é quem Deus chamou para assumir responsabilidades do lar, a ser exatamente aquele que tem que ser o primeiro a orar, o primeiro a ler a Bíblia, o primeiro a fazer muitas coisas. E ser o exemplo da casa. Contudo, essa palavra deixa um pouco a desejar aí, ok? Pessoal, são 8h30. Vamos dar uma pausazinha para a gente voltar daqui a 15 minutos com Gênesis, iniciando Gênesis. A gente vai até que horas? Eu posso ir até meia-noite com vocês aqui, sem nenhum problema, né? Eu tô de boa aqui. Eu ia dizer o senhor que sabe, mas agora, né, com essa informação, No final das contas, eu acordei ainda agora, tô de bem. Vocês ainda que vão dormir, né? Ai, ai. Mas até que hora geralmente vocês vão aí? Até essa às é a primeira 10? disciplina que essa turma tá pagando, né, no É, online, nesse horário. é Mas é até às 10. até às 10? Então pronto, vamos dar uma pausazinha agora. Daqui a 15, 20 minutos a gente volta e eu já inicio o Gênesis com vocês, combinado? Tá bom? Então eu vou parar de gravar aqui, vou parar de gravar aqui um pouquinho e a gente continua já já. Então até já. Vamos lá, pessoal. Vamos agora introduzir então um pouco a ideia do Gênesis. A gente fez um panorama então total aí acerca da perspectiva do Pentateuco. Mas quando a gente fala do Gênesis, eu queria que vocês me dissessem aí palavras acerca do Gênesis aí. Me diga aí. Vamos lá. O que é que, quando a gente fala de Gênesis, o que é que vem na mente de vocês? Criação. Criação, boa. O que mais? O que mais? Vamos lá, pessoal. A queda do homem, Queda do homem. Muito bem. O que mais? Criação, queda, princípio. Pode colocar no chat também, hein? Princípio. O que mais? Criação, queda. Aliança, Oi? aliança. Aliança, pacto. Bom. O que mais? Não sai mais nada? Pois, enxugar vocês aqui, viu? Livro do Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, des- realmente, os patriarcas, né? desobediência. A desobediência, formação da humanidade. Ótimo. Tá começando a sair. Eu quero que vocês sejam mais participantes. Isso é importante, que aí vocês começam a também tirar dúvidas e a gente começa a crescer juntos, que é importante. Muito bem. A gente vai dar introdução aqui ao livro de Gênesis e, como eu lhe falei, a gente vai ter uma visão panorâmica do livro e eu vou dar alguns mergulhos no texto e eu queria deixar uma tarefinha para essa semana, para vocês estarem. Eu acho que eu passei para vocês Alguém conseguiu assistir o link da aula do Pentateuco de Wilson Porto? Eu assisti algumas partes, mais o início. Mais completo, eu pegava no sono. Ótimo. O, os dois primeiros.
né, os dois primeiros, a primeira e a segunda, acho que é a terceira aula, eles vão falar dessa introdução ao Pentateuco e do Gênesis também. Mas ele não vai fazer essa abordagem que a gente vai estar trabalhando aqui. Ele vai trabalhar muito mais essa questão da cosmovisão, ela vai trabalhar muito mais essa formação da ideia do povo, ele vai trabalhando muito mais essa parte histórica, que é um pouco mais à parte do que realmente que a gente tá lidando. Então, quem puder dar realmente uma estudada para perceber, então, aquilo que com um pouco mais de profundidade que a gente está conseguindo fazer aqui, que não vai dar para fazer aqui, e ele traz isso um pouco melhor, certo? Então, lá ele vai trazer um pouco essa visão da cosmogonia, exatamente da criação do universo dentro da perspectiva do Egito, e, né, e como Moisés ele combate essa cosmogonia. O que eu estou falando com cosmogonia é criação do universo, certo? Acerca dessa criação do universo, do cosmos, das coisas, e ele traz então essa perspectiva acerca do texto do Gênesis, né, falando um pouco sobre essa cosmogonia, ok? Vamos lá, a gente vai trabalhar, como eu falei, panorama, trabalhando então a autoria, perspectivas, o que é que o texto traz, como de uma forma um pouco mais geral. Deixa eu compartilhar novamente com vocês aqui o meu slide. Lembrem-se, depois de me pedir lá no texto, lá no grupo, o, os PDFs, tá bom? E eu confesso o meu pecado, eu acabo esquecendo, mas vocês me cobrem em nome do Rei, para a glória de Deus. Vamos lá, livro de Gênesis, introdução a esse livro, pensando nesse livro do começo. Algumas palavras que vocês disseram são importantes para que a gente possa estar entendendo. O livro do começo, sobre a queda, os patriarcas. O livro de Gênesis, ele traz um escopo muito grande, principalmente quando a gente precisa dividir ele do capítulo 1 ao 11 e do 12 ao 50, né? Do 1 ao 11 vai trazer exatamente essa ideia do começo e vai trazer o pacto da criação e o pacto inicial da criação, juntamente com a ideia ali com Noé, e depois ele entra nessa perspectiva patriarcal com o pacto com essa aliança da redenção iniciada com Abraão. Então, tudo isso é extremamente a gente tem que começar a perceber. Vamos lá. Quem é o autor? Né? O autor é exatamente o próprio Moisés, e ele traz essa perspectiva aí de um tempo. Lembre-se, todas as datas que todos os autores vão trazer para nós é especulativo. Por isso, nenhuma data é certeira, certo? A gente vai estar ali entre 1445 a 1405. É nesse período aí, antes de Cristo, que Moisés começa a escrever. Lembrando, e essa é a informação muito mais importante, ele começa a escrever esse livro após a saída do Egito. Eu preciso ter essa informação na mente. Por quê? Porque toda vez que eu leio esse texto, eu preciso estar entendendo que quem está recebendo esse texto é um grupo de pessoas que estavam escravas durante 400 anos, que estavam no Egito, e que esse povo estava aculturado com uma cultura politeísta, que esse povo estava sofrendo por perseguição, morte, tortura, que agora, por meio de uma ação soberana, Deus tira eles de forma redentiva do Egito e coloca-os a caminhar no deserto, e aí eles recebem essas informações da criação, da queda, e isso tende a explicar um pouco do que por que eles estão naquela situação e que Deus escolhe esse povo, escolheu esse povo para ser luz entre as nações. Dentre os diversos documentos usados por Moisés para escrever o Pentateuco, o livro de Gênesis apresenta-nos 11. Então, como eu falei, Moisés ele tem, no processo de inspiração, também algumas consultas que ele faz. Então, são 11 documentos primitivos, originalmente registros de famílias da linhagem escolhida de Deus e de famílias aparentadas que compõem o livro de Gênesis.
Estes cobrem os primeiros milênios da história humana, desde a criação do homem ao estabelecimento do povo escolhido de Deus no Egito, como diz o teólogo Halley. Vejamos. Documentos: o hino da criação, geração dos céus e da terra, os livros das gerações de Adão, as gerações de Noé, as gerações dos filhos de Noé, as gerações de Sem, as gerações de Tera, as gerações de Ismael, as gerações de Isaque, as gerações de Esaú e as gerações de Jacó. Esses são os livros que foram escritos sobre gerações e que Moisés teve acesso a esses escritos e pôde consultá-los também para poder escrever o livro de Gênesis. O tema principal do livro, né? O título, na verdade, o título do livro, né? O título do livro Gênesis deriva da primeira palavra do livro, Bereshit. Lembra que a gente viu isso na aula passada? Que no hebraico significa no princípio. Esta palavra hebraica foi traduzida pela versão grega da Septuaginta, né? No Antigo Testamento, da Septuaginta como Gênesel, que representa o termo princípio como fonte, origens, criação, nascimentos e etc. Eu não sei se vocês já pararam para perceber a Bíblia dentro de uma percepção muito linear e lógica. Eu acho lindo que quando a gente começa a aprender a fazer os links e os pontos que a Bíblia ela traz para nós, a gente começa a perceber essa, essa obra-prima que foi escrita por mais de 40 homens em um período de 1600 e que não tem erro. Por exemplo, a, a, o livro começa, no princípio criou o Senhor o céu e a terra. Gênesis 1, a palavra em hebraico Bereshit bara Elohim. E aí você vai para o Novo Testamento, quando você começa a perceber uma das primeiras preocupações dos evangelistas, né, dos apóstolos, ao escrever acerca de Jesus, é mostrar a sua descendência. Então você tem dois evangelistas escrevendo os textos de Mateus e o texto de Lucas, tanto Lucas quanto Mateus, escreve então uma genealogia, um que vai até Adão, outro que vai até Davi, mostrando que Jesus é aquele que é o filho de Davi, mostrando então que ele é a descendente de Adão. Mas o interessante é que João, ele começa o texto nos seus primeiros versículos com as mesmas palavras de Gênesis, no princípio. João ele vai além, ele diz, ele é antes de todas estas coisas. Ele era o Verbo, ele era o Logos que estava com Deus. Então, são coisas assim que a gente começa a perceber, tanto como a Bíblia e os autores estão interligados claramente. Então, Jesus, ele era o Logos, o Verbo, a palavra que por todas as coisas foram criadas. Os temas do livro de Gênesis. O tema desta maravilhosa obra literária está inserido no próprio título do livro, As Origens. O Gênesis é um livro dos princípios, das origens, dos começos. É o registro sagrado do princípio de todas as coisas, pois seu primeiro versículo afirma: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ah, no Gênesis, vemos o princípio da criação, do universo, do começo de todas as espécies de vida, da origem da raça humana, o início das nações, o primeiro pecado, a queda, o juízo divino aplicado ao homem, o pescador, a promessa da redenção. Pode-se, inclusive, contemplar no Gênesis o nascimento em meio às nações, da nação que levaria à redenção e aos demais povos. Se nós parássemos então para ler o texto de Gênesis, eu queria que você pudesse me acompanhar. Olha só um detalhe nesse texto. Eu vou interromper aqui meu compartilhamento e vou compartilhar com o texto bíblico. Deixa eu abrir aqui a Bíblia aqui para vocês.
Abra aí o texto no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1. Vamos só olhar esse texto um pouquinho, um pouquinho melhor. Vocês estão vendo a Bíblia aqui que eu tô? Dá para ver? Dá, Jonas? Ótimo. Deixa eu só. Vou botar aqui Gênesis 1. Eu vou ler aqui, vocês me acompanham. Uma curiosidade desse texto, aqui uma coisa que eu queria que vocês percebessem. Eu sempre quero que vocês comecem a olhar os links, a linha de pensamento, e dentro não apenas de uma teologia sistemática, mas também dentro de uma teologia bíblica. Olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Qual é a primeira palavra que Deus diz nesse texto? Ele diz: haja luz. Mas interessante, se a gente for perceber o que é luz, diferente do que nós temos hoje como luz elétrica, que ilumina a nossa noite, a, a luz ela vem exatamente dos astros luminosos. E o texto nos diz assim: haja luz. É a primeira coisa que Deus diz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. E assim fez Deus. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã no segundo dia. Disse também Deus: juntem-se águas debaixo dos céus num só lugar, e apareçam porção seca. E assim fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu ervas, relva, que davam semente segundo sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, e o terceiro dia. E disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para que? Para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para a estação de dias e noite, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. Opa! Deus fez grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também estrelas, e colocou nos firmamentos para alumiarem a terra, e para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas, e viu Deus que isso era bom. E houve tarde e noite no quarto dia. Preste atenção, apenas no quarto dia, Deus fez os luzeiros. Eu faço uma pergunta para vocês: que luz é essa que Deus disse no começo? Que luz é essa? Essa é uma linha teológica que nos chama a atenção, que quando Eu nós... acredito que seja ele próprio, né? A luz. Ele próprio. Muito bem. Mas como é que eu vejo isso na Bíblia? Porque a Bíblia revela que Deus é luz, né? Boa, olha aí, já indo para o Novo Testamento, né? Mas se eu olhar mais um texto aqui no Antigo Testamento, que me chama a atenção,
Olha só o texto de Isaías, capítulo 9. O texto de Isaías, capítulo 9, diz assim: Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, ao que viviam na região das sombras, e lhe resplandeceu a luz. Quando é que Jesus começa a sua, o seu ministério? Esse texto aqui é uma profecia de Isaías. E que lugar é esse, terra de Zebulon e Naftali? Terra de Zebulon e Naftali é a terra que representa aqui o reino do norte, que deixou de existir, deixou de estar sendo uma terra que era governada pelo próprio Deus, pois eles se misturaram e foram vencidos pelo Império Assírico e deixou de existir praticamente. Se misturou entre outros povos. E nessa terra que está atualmente obscura, vivendo em trevas, e aqui está falando exatamente de uma espiritualidade, aí você vê Jesus sendo enviado para trabalhar, para iniciar o seu ministério em Mateus capítulo 4. Vamos ler esse texto? Mateus capítulo 4. Ouvindo, porém, verso 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia e deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região de sombras da morte, resplandeceu-se a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus é a luz que brilha em meio às trevas. Jesus começa o seu ministério dando continuidade a uma profecia no lugar de um povo que deixou de existir, que era povo de Deus. E Deus inicia o seu projeto de se aproximar de novo, novamente, do povo, começando daqueles que estavam longe dele. E Deus envia Jesus para começar o seu ministério na terra do Reino do Norte, terra de Zebulon e Naftali, brilhar em meio às trevas. Aí o próprio Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Depois ele diz para vocês, para mim, para você, vocês são a luz, o sal e a luz dessa terra. E quando nós vamos então para Apocalipse, nós começamos a perceber que quando João, ele fala de uma nova terra, de um novo céu, e que a cidade santa está descendo, e quando ela é assegurada, Jesus diz que aquela cidade não irá mais precisar de sol, porque a luz da glória dele iluminará toda a terra. Aí você começa a perceber essa linha teológica que começa com a palavra de Deus lá no começo, terminando aqui também. Isso é extremamente interessante se você for perceber essa perspectiva teológica. E é por isso que olhar os detalhes de um texto bíblico nos chama a atenção para que a gente possa compreender esse raciocínio bíblico para a glória de Deus. Amém? Vamos continuar. Esferas da ação de Gênesis. Segundo o Dr. Meyer Perlman, da criação até a morte de José no Egito, percebe-se um período de
315 anos, cerca de 4.000 a 1.689 a.C. Lembre-se, essas datas aqui não são certeiras. Do nascimento de Abraão até a descida dos israelitas do Egito, são 290 anos. Olha só, do nascimento de Abraão até a descida dos israelitas ao Egito, são cerca de 290 anos. A cronologia respectiva é mais ou menos certa, nós não temos essa certeza. E aí nós temos essa linha do tempo aqui, para que a gente possa ter essa esfera de ação entre os versículos dos capítulos 1 até o capítulo 11, e ali iniciando esse período ali do governo de José, em Gênesis capítulo 50. Características particulares do livro de Gênesis. Jonas, pode falar. Então, realmente, quando Deus fala haja luz, ali é Jesus. Possivelmente. Ele não é o verbo? Sim. É exatamente. Haja luz, né? Nunca tinha pensado dessa maneira. Nunca. E é Características. Pode interessante. falar. É, é interessante porque, assim, a gente muitas vezes lê alguns textos e não lê com a própria atenção, né? E Uhum. passam desapercebidos, como esse texto agora de Jesus, haja luz, mas apenas ao quarto dia é que a gente, numa parada, para a gente analisar verso a verso, é que a gente, particularmente eu, prestei atenção de que os luminares só foram feitos no quarto No dia, quarto mas já dia. existia luz. Já existia luz. É interessante. E que luz é essa? É a luz da própria glória. E que, no final do tempo, essa luz vai iluminar novamente a terra sem a necessidade de sol, assim como diz a profecia bíblica de Apocalipse. Isso é fantástico, né? Se você vê, por exemplo, após a criação, Deus institui a criação do homem. A gente vai falar um pouco mais sobre isso com mais detalhes. Mas na criação do homem ali, nós temos o que o Palmer Robson, um autor, no seu livro Cristo dos Pactos, ele vai falar que nesse período nós temos ali algumas linhas, algumas diretrizes de Deus que são extremamente importantes, que continuam. É o casamento, a santidade, o sábado e o trabalho. O casamento, o sábado e o trabalho. Essas três coisas se norteiam para o resto de tudo. É claro, há ressalvas em algumas coisas com relação ao entendimento do sábado. Mas preste atenção, quando a gente olha para o casamento, o texto de Gênesis inicia-se com a criação do homem e um casamento. Jesus também inicia seus atos milagrosos num casamento. E o texto termina em Apocalipse também com um casamento, a unidade, a união do noivo com a igreja, que é a noiva. Então, quando nós começamos a perceber a linha bíblica, e a gente vai começando a formar esses conceitos bíblicos, e a gente começa a ter mais ciência de como essas coisas estão alinhadas, de como essas coisas estão bem trabalhadas. E existe muito mais coisas. Existe um outro autor que vai trabalhar acerca do templo, né? O templo, ele vai começar a falar sobre o jardim, o templo, o tabernáculo, o jardim, o tabernáculo, o templo. E ele vai começar a mostrar que isso acontece também nas nossas vidas. Quando Jesus tabernaculou entre nós, quando nós nos tornamos, então, o templo de Deus e assim por diante. Isso são linhas sucessórias de que vão dentro de uma linha progressiva. Lembre-se, a palavra de Deus é uma progressividade da revelação. É um funil que você começa com um entendimento, ele vai ampliando ao longo do tempo que ela vai sendo revelada. Nós hoje temos essa revelação completa para nós. Cabe a nós estudarmos ela com um pouco mais de detalhes. Ok? Então, Voltando aqui, só mais uma pergunta. pode falar. Só mais uma pergunta. E quando a Bíblia fala que no princípio estava tudo sem forma e vazio, em que momento e o que houve?
Boa pergunta. O que momento e o que houve? Eu vou fazer o seguinte, Jonas. Eu vou dar continuidade aqui. Segura essa pergunta igual a, a Maria Helena sobre Jacó lá em Gênesis 48, porque eu vou entrar nesse momento aí. Aí quando eu entrar nessa um pouco mais detalhes sobre isso aí a gente explica isso melhor, senão a gente perde a linha de raciocínio aqui. Mas segura essa pergunta para a gente voltar nela, tá bom? O que é que existe dentro das características do livro de Gênesis? Nós temos, em primeiro lugar, profecias. Ah, muitas pessoas não veem o livro de Gênesis como um livro de profecias, né? Teria o livro de Gênesis algum cunho profético? Sim, ele deve ser estudado profeticamente também, pois a nascente de todas as profecias está no livro de Gênesis. A primeira e fundamental profecia que abrange toda a revelação divina, que se refere à redenção, está no livro de Gênesis. E esse é um texto que a gente vai estudar com um pouquinho mais de detalhes. Gênesis 3, versículo 15, né, que fala aquilo que chamamos de proto-evangelho. A primeira profecia da boa mensagem, da redenção, é o texto que fala que ah, o descendente vai pisar na cabeça da serpente. Mas existem outras. Existem profecias alusivas à terra, profecias alusivas aos filhos de Noé, a Abraão, a Ismael, a Isaca, a Esaú, a Jacó, a Efraim, a Manassés e os 12 filhos de Jacó. Existem várias profecias, certo? Então, nós precisamos olhar. Mas esse é um texto também extremamente doutrinário. A sua variedade de assuntos, o primeiro livro a ser escrito, né, excluindo então o livro de Jó, por exemplo, não omitiria o propósito principal da palavra de Deus, que é o ensino, né, como diz 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, instruir em toda justiça. Então, o livro de Gênesis nos transmite diversas doutrinas bíblicas, dentre as quais destacamos, por exemplo, a doutrina da Trindade, a doutrina da fé, a doutrina da oração. Estou citando aqui uma das mais difíceis para algumas das mais fáceis. A doutrina da Trindade, né, o termo Elohim, que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, expressa então esse plural majestático, né, que fala da Trindade. O termo Elohim é um substantivo plural, aquilo que a gente chama de plural majestático, que indica a pluralidade de Deus. Nós temos um Deus com três pessoas, expressando então a grandeza do Criador justo e analisando se gramaticalmente o texto de Gênesis 1, 26, por exemplo, dizemos: façamos a nossa. É alguém conversando com outra pessoa. É Deus em si mesmo, falando com as pessoas da Trindade, dizendo: vamos fazer a nossa criação, a nossa imagem e semelhança. Então, aí, eu não vou me aprofundar da doutrina, porque não é a nossa perspectiva aqui. Doutrina da fé. Esta é uma obra que traz a doutrina que tem a sua origem em Gênesis, conforme se pode ver manifesto em vários personagens bíblicos, como, por exemplo, Abel, Enoque, Abraão, o pai da fé, e assim por diante. Também vemos a oração. A oração é algo imprescindível e a todo aquele que julga dependente de Deus. Como tal, ela tem origem em Gênesis. E surge logo com feição variada, como a intercessão de Gênesis capítulo 18 em favor da cura divina, como a rogativa pessoal de Abraão em Gênesis capítulo 15, e circunstâncias pessoais em ações de graças, como por exemplo em Gênesis capítulo 24. Nós temos pessoas orando em Gênesis, e isso é extremamente importante nós percebermos num período tão histórico, né? E a gente vê as pessoas clamando, né? Você vê, por exemplo, o Deus dizendo: o clamor do meu povo chegou a nós. Isso é extremamente importante nós percebermos e que são doutrinas que precisam ser reforçadas, aplicadas, trabalhadas. Aí você vai ter a doutrina da queda, a pneumatologia, você vai ter a questão da hamartologia, a doutrina do pecado, e assim por diante, tem muitos outros doutrinas que nós temos dentro do texto de Gênesis. Nós vamos ter as tábulas da genealogia, é alguma coisa que é bem interessante, né?
Outra característica especial do livro de Gênesis é que todo o livro foi enquadrado pelo autor sagrado em 10 tábuas genealógicas, que estão nos capítulos 2, 5, 6, 10, 11. Ah, eu errei um número aqui. 25, eu acho que é 11 também. 11, 25, 25, 36 e 37, que estão dispostas de tal modo que, após ter registrado os ramos secundários da propagação humana, volta a narrar difusamente os destinos do ramo patriarcal, isto é, a descendência eleita portadora da revelação divina e da verdadeira religião. E eu queria deixar para vocês uma tarefinha de casa. Eu vou até anotar já aqui, para que a gente possa estar vocês fazendo essa pesquisa, para se der certo, semana que vem, alguns de vocês apresentarem. Seria fazer uma pesquisa sobre exatamente a, a formação do povo de Deus. E vocês puderem fazer um scriptzinho e me enviar lá no grupo, certo? Do, do, do Pentateuco. Fazer uma pesquisa e colocar lá como começou. Aí você começa lá, Adão. Depois você começa, aí você vai seguindo até ali os patriarcas e os 12 filhos de Abraão, certo? Para a gente ter então os 12 filhos de Jacó, para que a gente possa ter essa perspectiva aí dessa propagação do ramo da revelação divina de Deus. E isso aqui é uma coisa interessante, a gente dá uma estudada na próxima semana sobre isso, iniciando então a nossa aula. Conteúdo do livro de Gênesis. O conteúdo de Gênesis se divide em torno de 6 acontecimentos principais: a queda, a criação, a queda, as primeiras civilizações, o dilúvio, a Torre de Babel e a dispersão das nações, e então a formação do povo de Hebreu. Então, Gênesis tem então esses principais temas, esses 6 principais temas que vão exatamente trabalhar em torno da perspectiva do livro de Gênesis. Você vê aí os primeiros três capítulos, tem a criação e a queda, e aí surgem as primeiras civilizações, e aí surge o dilúvio. E aí vem a Torre de Babel e as suas dispersões. E aí vem a formação desse povo hebreu contado com esse povo aí até a entrada desse povo no Egito. Até agora, alguma dúvida, alguma fala, algo que esteja, ou podemos continuar? Aqui o silêncio é a resposta, eu entendo que podemos continuar. Vamos lá, vamos nos aprofundar. Hoje não vai dar para a gente terminar a Gênesis, porque eu quero ver se a gente dá alguns detalhes mais específicos. Mas vamos pensar aqui um pouco na criação, né? Então, a terra já criada chegou sem forma e vazia, mas versículo 2, sem forma e vazia, mas não fora criada assim. Isaías 45:18 percebe-se que o termo criou aparece apenas 3 vezes no primeiro capítulo, verso 1, verso 21, verso 27. Estudiosos afirmam que há diferença entre o que Deus criou e o que ele fez. Assim, os mares foram feitos de águas já existentes. O sol e a lua foram feitos ou levados a aparecer através das espessas nuvens. No quarto dia, mas, mas foram criados no primeiro dia, verso 3. É possível admitir um grande período de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. Talvez aplique-se aqui o tempo kairos de Deus. Quando um dia são milhares de anos, como diz o apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 8. Recursos mais aceitáveis para se compreender os dias da criação. Mas qual é o objetivo da criação de Deus? Para quem Deus criou? São perguntas extremamente importantes, mas as respostas a essas indagações podem se compreender teologicamente os temas do livro
origens ou Gênesis. O objetivo da criação, manifestar a glória de Deus. Para que foram criadas todas as coisas, para que o homem, a imagem e a glória de Deus dominasse sobre elas. Na primeira declaração que Deus fez ao homem e à mulher, registrada nas Escrituras Sagradas, centraliza-se a para que da criação. O texto bíblico acima declara a intenção de Deus para com o homem, coroa de sua criação, a bênção divina para que o homem e o domínio humano absoluto sobre a criação e o em seu lugar. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Deixa eu só terminar essa parte. O homem seria um abençoado imediato do Criador ante a sua criação, mas ao desobedecer à ordem divina, o homem ameaçou o plano de Deus para a sua humanidade, expressa na criação. Como resposta, Deus chamou Abraão por meio de quem a bênção divina alcançaria a humanidade. Então, a criação no livro de Gênesis seria um prólogo do grandioso drama que se divide em duas partes e tem por protagonistas os cinco grandes patriarcas: Adão, Noé, patriarcas da raça humana, e Abraão, Isaque e Jacó, patriarcas do povo hebreu, em quem se desenvolve a revelação divina sinaítica e a revelação narrada no texto de Êxodo. Então, voltando aqui, vamos compartilhar um pouco com vocês essa ideia da criação. Então, nós temos então essa ideia inicial que é muito interessante percebermos essas duas ações desse prólogo que conta então essa grande metanarrativa bíblica. Quando a gente fala sobre a metanarrativa bíblica, nós estamos falando de uma grande história da criação, da queda e desse pacto da redenção que culmina na pessoa de Jesus Cristo, na criação de um povo que alcança a nós hoje para a glória de Deus. De tal forma, então, que nós temos essas duas perspectivas, os patriarcas Adão e Noé e os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E você tem, então, a partir de Jacó, a criação das 12 tribos. E você tem essa ideia sendo contada para a glória de Deus. Então, a criação nos conta exatamente que isso teve um objetivo. Nós somos criados, então, para a glória dele. E lembre-se, nós estamos contando essa história para um grupo que sai da terra do Egito sem ter essa perspectiva muito definida. E esse povo, então, está recebendo essa informação de um Deus que criou todas as coisas, de um Deus que tem um tempo sobre todas as coisas. Nossas dúvidas, por exemplo, a dúvida de Jonas, eu acredito que não seja nenhuma dúvida, mas uma curiosidade, né? Acerca do tempo ali sem forma e vazia, onde a gente pode observar diversas respostas de vários teólogos diferentes, nós temos então ali uma perspectiva de olhar para esse texto, a princípio, para exatamente um grupo de pessoas que está ali saindo da terra do Egito. E eu preciso, a princípio, olhar a partir dessa perspectiva. O que é que isso traz como uma fala para esse povo? Então, quando nós olhamos para esse primeiro momento, para o texto, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, nós temos então a criação e a intencionalidade desse Deus de trazer para esse povo que todas as coisas vão ser criadas a partir dele e não a partir de qualquer outra coisa. Então, esse é um princípio que precisa ser assegurado por nós. O princípio da criação e deixando claro que nada estava criado até que ele decidisse criar. Então, o sem forma e vazia traz exatamente é, a especulação de muitos de que, mas é porque tinha coisa que precisava ser tratada, e existem vários N questionamentos acerca disso. Mas eu preciso
lembrar vocês, a olhar para isso, eu preciso então começar a perceber que eu estava falando, Moisés está falando para um grupo de pessoas que tinham uma concepção de uma criação a partir da perspectiva, e eu vou usar a palavra teológica, do Egito. E quando Deus inspira Moisés e a partir do conhecimento de Moisés e também de alguns conhecimentos da que chegou para ele acerca da tradição oral, ele então começa a ser inspirado e inspirado por Deus a começar a dizer assim: tudo foi criado a partir de Deus. Nada foi feito sem ele. E isso é reforçado pelo que João diz. O Verbo estava com Deus e tudo o que foi feito por meio dele. Então, ah, existe muitas especulações. O que seria essa uma fração de tempo? Eu, particularmente, não vou me deter muito nisso, porque isso aí ia depender, ia ter várias explicações, várias formas de falar sobre isso. Mas acho que o princípio norteador para nós entendermos isso aí é exatamente aquilo que eu tenho falado. Vamos olhar a partir de quem está recebendo primeiro esse texto. Depois, a gente pode se aprofundar em um momento fora a parte, a aula, e a gente estudar um pouco melhor esse texto para a glória de Deus. Ok? Tranquilo, Jonas? Fora Jonas, a gente pode ficar por aqui hoje. Alguém pediu para que ficasse até 9h30. Por mim, tudo bem, não tem problema. E aí, semana que vem, a gente dá continuidade a Gênesis com alguns textos mais profundos. Lembrando que eu quero deixar um exercíciozinho sobre a formação do povo, certo? Estudem, façam ali um esquemazinho e a gente vai iniciar a nossa próxima aula falando sobre isso aí. Tranquilos? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Sim ou não? Tranquilo? Maria Helena? Se não, pessoal, vamos orar. Não, professor, tranquilo. Vamos orar agradecendo e Deus abençoe a todos para a glória do Senhor. Pai, obrigado em nome de Jesus por esse momento, que a tua mão esteja sobre as nossas vidas e que possamos, ó Deus, dar continuidade a esses estudos e que o teu nome seja exaltado e glorificado para a glória do Senhor. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar colocando a aula para Amém. vocês podem assistir novamente e aqueles que não assistiram podem ter acesso. Eu vou colocar o link lá no grupo, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.